Professor, me desculpa, eu estava aqui tão entretido na conversa que me esqueci até do tempo. Mas o senhor estava falando do Ticão. Você me desculpe, pelo menos a gente pode se despedir das pessoas e agradecer as pessoas que estavam aqui, porque eu tava, você tocou em questões, como a gente não teve uma programação assim mais acadêmica, eu estava mais falando sobre bobagem da minha cabeça. Então, né? Então, Ticão dirigiu essa peça, só para completar essa ideia para vocês, Sim, chamava-se O sim. Meio do Mundo, que era uma comédia dos costumes baianos. O autor é Cílio Bocaneira Júnior, que era um baiano cônsul do Brasil na Espanha. Ele escreveu duas peças. O que vamos Consul. encenar, cônsul do Brasil na Espanha. O que vamos encenar, o nome da peça, e a outra peça era O Meio do Mundo. O que era isso? A primeira peça era um grupo de atores amadores da sociedade baiana que se reuniam para decidir que peça eles iam montar. Gente, isso é do século XIX, hein? E a outra peça, O Meio do Mundo, era falando dos costumes baianos, o problema com a falta de esgoto, com a falta de educação. Você lê a peça, parece que o cara escreveu hoje a peça. Então, Uhum. Icão resolveu um espetáculo que era o que vamos encenar de natureza realista ali, os atores, o grupo amador se reunindo. Eu fazia o próprio Cílio Bocanera. Uma pessoa foi assistir a peça e não me reconheceu até que eu abri a boca. Para você ter ideia da maquiagem que a professora Dulce Schwabacher fez. Eu tinha o cabelo grandão no meio das costas, ela enrolou meu cabelo, colocou por trás e eu fazia um cara que era o cônsul do Brasil na Espanha. Então, eu fazia o Como era o Cílio nome da Bocanera, professora? professora Dulce Schwabacher. Do Chewbacca. Ela é professora Hum. de maquiagem. Ela fez uma maquiagem para mim, ela era impressionante. E muita, a maquiagem que eu comecei a fazer, eu aprendi com ela. E eu fazia esse cara, a pessoa foi assistir, uma amiga minha, amiga, foi assistir, não me reconheceu, até que eu comecei a falar, ela reconheceu pela voz. Então, para essa peça, o segundo ato era outra peça, que era uma revista. O Meio do Mundo era uma revista sobre os costumes baianos. Então eu fazia nessa peça alguma coisa de 6 personagens. Eu fazia o Círio Bocanera, fazia o Diabo, fazia um superintendente, não, o superintendente, que era o prefeito, fazia um professor de esgrima, fazia um inválido, que era um funcionário público que se fingia de inválido para ganhar dinheiro. Não tem isso hoje É. não, né? Então, a gente chegava para fazer esse espetáculo no final da tarde. A gente chegava, lanchava e começava a se preparar, trocar a roupa, começava a fazer a maquiagem. Quando a gente estava tudo pronto aqui, não tinha mais ator, era personagem. A gente circulava pelo ambiente da escola, se cumprimentando como a personagem. Dona Ermengarda, boa noite. Como tem passado? É a família. Folgo em sabê-lo? E a gente, era uma viagem maluca, né? Chega a ser a gente ficava ali com a personagem começando a ser elaborada até entrar na cena. Não tinha aquele negócio de ficar na coxia contando piada. Ou seja, era uma maneira de se fazer teatro. Isso já acabou, não tem mais personagem, não é? Então, acabou, mas era assim. Então, isso dava aquilo para mim naquele momento da minha vida, dava um sentido de respeitabilidade, seriedade para o teatro por causa do comprometimento. Então, essas coisas todas me construíram, né? Me construíram e eu trago isso até hoje, né? Então, essa escola de teatro, eu me lembro que uma vez uma pessoa estava falando mal da escola de teatro num lugar. Eu me chateei, sabia? Rapaz, é o seguinte, ó, eu já dei palestra na Europa, eu fui estudar nos Estados Unidos, eu faço meu trabalho com a maior honestidade possível. Eu devo tudo isso a essa escola, cara. Devo tudo isso a essa escola. Quando eu cheguei, era um prédio pequenininho, né? A gente fazia aula em umas salinhas pequenininhas, mas essa escola... Então, qual o lugar perfeito no mundo? Não existe, não é? Agora, você pode construir o lugar onde você está, né? Você pode construir o lugar onde você está e tornar aquele lugar um espaço de trabalho honesto, de trabalho sério, não é? É isso que eu tento fazer no meu trabalho até hoje, trabalhar com honestidade e seriedade. Tem a história de uma colega que eu adoro, que eu não vou dizer o nome dela, se ela quiser depois ela diz, se ela estiver É. por aí. Ela disse, eu não gostava de você, Tudel. Até o dia que eu trabalhei com você.
porque como eu já tive no palco como ator, como diretor e também como dançarino, eu olho o ator, para mim, é aquele evento importante. Então, a maneira como eu procuro... Você tem atores como, por exemplo, Marcelo Prado, você diz para ele, Marcelo, você faz isso aqui, ele vai e faz. Eu fiz Hamlet com Marcelo Prado, o fantasma do pai dele era o refletor. O refletor caminhava, tocava, e ele conversava com... Falei, esse cara é mais maluco do que eu pensava. E ele fazia, ele conversava com o refletor. Entendeu? Então, ou seja, então, Betão em Sargento Getúlio, tem um momento em que ele diz, ele está falando da mulher dele, diz que a mulher dele é uma laranjeira morta, porque ela morreu, né? Eu projetei uma laranjeira morta em cima dele, Betão, uma vez, o refletor deu um problema na entrada, a peça não aconteceu com dela, sem aquela laranjeira, eu não consigo sentir. Ou seja, então, é isso, a gente tem uma dose de insanidade, nós todos, né? Todo mundo tem sua dose de insanidade, não é? Quando alguém diz que o ser humano é um ser racional, essa pessoa está vendo o ser humano de modo superficial. Se o inconsciente está misturado com a natureza humana e o ser humano não consegue dominar o inconsciente, como é que ele é racional? Ele é racional até onde ele pode. Então, isso deve ter em qualquer profissão. O sujeito que está tratando o outro lá da Covid-19, o cara que está fazendo, o motorista de trânsito, de ônibus que está lá no trânsito, todo mundo tem isso, tem essa dose de insanidade que em alguns é controlado. Você não mata uma pessoa, não morde a outra, não sai nu pela rua. Mas no nosso trabalho, a gente está lidando com isso, a gente está lidando com as dúvidas humanas, né? A gente faz uma coisa, na verdade, do teatro, a performatividade de modo geral, ali a gente pode fazer uma coisa que você não pode fazer em nenhum outro lugar. Uhum. Nenhuma história humana permite que você levante dúvidas para outro ser humano que está ali presente sobre a nossa natureza, aplicando princípios estéticos e poéticos. Não há outra atividade humana que faça isso. Você pode escrever um artigo sobre isso, você pode desenhar, fazer um desenho, pintar uma tela, mandar para uma exposição em Manaus, em Nova York. Mas discutir a natureza humana, usando princípios estéticos poéticos nos quais você acredita com outro ser humano, só a performatividade faz isso. É por isso que quando entrei no teatro, as pessoas diziam, o teatro vai acabar, o teatro vai morrer. Vocês até inventaram um coletivo, performatividade agora, com essa relação humana da dúvida, a partir de princípios estéticos poéticos que vocês não conseguiram acabar ainda. A gente inventa uns adjetivos para colocar no teatro, né, para tentar dizer, estamos fazendo outra coisa. Eu me lembro que tinha uma época em Salvador que se você não fizesse o teatro de Lerman, pós-dramático, as pessoas queriam lhe trucidar, você ia ser preso, tinha que ser pós-dramático. Acabou. Ou seja, o que isso tem de errado? Nada. São movimentos, são desejos que as pessoas, né? A gente fica precisando de um lugar para se segurar, para tornar o nosso trabalho alguma coisa plausível, do ponto de vista acadêmico, interessante. Mas o que a gente mantém é o desejo de discutir com o outro a nossa condição. E quem está fazendo iluminação, como é o meu caso, ou quando eu faço cenário e luz, né? Quando eu faço cenário e luz, que aí é quase uma cenografia, né? Porque o conceito de cenografia hoje, a partir, eu acho, principalmente do trabalho da professora... Ah, meu Deus, eu esqueci o nome dela agora. Howard, professora Howard, ela traz o conceito de cenografia como esse conjunto do discurso visual, figurino, cenário, luz e assim por diante. Às vezes, eu não gosto de fazer muito figurino, mas eu faço cenário e luz. Então, nesse momento, eu estou ali construindo um espaço que só terá qualidade de lugar quando o ator estiver presente. Porque um cenário no palco lá ainda não é teatro. Ele só se transforma em teatro quando começa a ação efetivamente artística. Enquanto ele está lá, ele é de madeira, de ferro, de prego, de tinta. Porque o teatro só há quando ele há. E ele só há na presença humana. E nós estamos
É por isso que a minha pesquisa é essa maluquice da transdimensionalidade, porque eu entendo que a natureza do nosso trabalho está na transdimensionalidade, nesse contato que a gente não consegue tocar, pegar, não consegue comprovar e que move a gente. Quando, quando eu percebo o senhor falando também, eu, eu crio dimensões também a partir de um espaço-tempo do qual eu nem existi enquanto corpo físico, né? Enquanto corpo nesse tempo e espaço que a gente está vivendo. Quando o senhor aplica essa coisa, esse conceito da transdimensão, isso que o senhor vivenciou e que, por exemplo, está rememorando agora, ele tá aplicado nisso também? Ou somente nesse conjunto? Porque também o senhor traz as primeiras palavras, né? Que é imagem e... Imagem Táxi espetacular. e praxe espetacular. Então o senhor delimita ali o lugar, né? Mas isso tá ali também, né? Essa memória lá do, do marceneiro que o senhor falou, que me passou o nome agora, que deu a cadeirinha. O É Ticano, né? uma das pessoas mais importantes do teatro. José Moreira Daltro, uma Moreira. das pessoas do teatro baiano. Moreira, o velho Moreira. Isso acaba estando na pesquisa também, né? Ah, mas claro. Como eu já disse, as imagens que você recebeu desde que você começou a elaborar, elas estão presentes na sua vida e o problema é, elas não vão acabar nunca. Elas não vão se deteriorar, porque elas estão dentro de você se transformando. Ó, tem uma peça de um cara chamado Thornton Wilde, o nome da peça, bom, eu não vou lembrar o nome da peça agora, depois eu lembro. Tem uma cena interessante, dois irmãos, um menino e uma menina, ainda pré-adolescentes, eles estão falando sobre uma vizinha, e essa vizinha recebeu uma carta. Eles estão comentando a carta. E aí eu vou fazer uma viagem da carta para vocês entenderem. É como se eu fosse descrever meu endereço. A pessoa diz assim, eu moro no edifício tal, na rua tal, número tal, no bairro tal, na cidade do Salvador, eu moro no Rio Vermelho, na cidade do Salvador, nordeste do Brasil, Brasil, continente americano, planeta Terra, sistema solar, Via Láctea, Espírito de Deus. Então, é isso que é o teatro. É uma coisa que você faz aqui, vai repercutir alguém, até na última crença dele. No caso desse autor, ele acreditava, essas personagens acreditavam em Deus. Você pode dizer o espírito do demônio, o que for. Então, o teatro é assim. As imagens do teatro, sejam elas imagens visuais fisicalizadas, imagens sonoras, imagens verbais articuladas, imagens ápticas do tato, não é? Elas vão repercutir na vida dessa pessoa indefinidamente. Alguém que assistiu uma peça no teatro grego, lá mesmo no teatro grego, quando o cara foi no teatro, aí entra aquele maluco do Ésquilo, a peça começa tipo 4 da tarde, sei lá, 3 da tarde, ele entra dizendo, é noite, eu estou aqui, ando aquela... Peraí, maluco, é de tarde, como é que é noite? Ele acreditava tanto naquilo, e Ésquilo era um sujeito maluco, porque como é que ele entra de tarde com o sol do verão grego num teatro para dizer que é noite, e as pessoas acreditavam, ficavam lá até o final, ganhava prêmio, o diabo. Então, uma pessoa que assistiu a estreia de Édipo, lá, as imagens com as quais ela esteve em contato estão aqui até agora em você. Sim. As imagens estão aqui até agora, né? Nessa coisa maior que são as relações humanas e que nunca e que não se dissipam, porque se elas repercutem no seu desejo, repercutem nas suas crenças, elas não têm fim, porque elas não são uma experiência, entre aspas, material. Elas estão no nível da transdimensionalidade que eu falei. Bacana, professor. Deixa eu só dar uma atenção para as pessoas também, que às vezes eu fico tão aqui empolgado na conversa que nem olho para as pessoas. Boa noite a todo mundo que está aqui. Ó, tem alguém perguntando aqui, Casa do Sapateado, qual a percepção de Tudela sobre o teatro online? É teatro pandêmico, podemos dizer? A gente tem feito sempre essa busca, né, de procurar um adjetivo para qualificar o teatro, não é?
qualquer que seja esse adjetivo, qualquer que seja, nesse caso, pandêmico e virtual através da internet, eu estou vendo você agora. Você, para mim, agora, é uma imagem visual fisicalizada num processo digital. Eu estou usando agora um iPad, não é? Então, mas eu estou recebendo a sua imagem aqui, estou processando. Quando eu processo essa imagem, sensação e percepção, eu estou colocando a minha experiência no que se relaciona a você, as questões, a questão da casa do sapateado. Então, como não? Não somente eu estou indo aqui na direção da tela, mas eu estou indo na direção da casa de quem seja a pessoa da casa do sapateado que está perguntando. Uhum. Então, não há limites. Os limites físicos são muito tênues. O importante é o desejo. Bacana. Tica Villanova está só aqui dando uma acenada também, dizendo que Legal. está presente. Pergunta de alguém aí, eu fiquei aqui também ligado. Eu não sabia que você podia ver pergunta das pessoas. Se tem alguma pergunta de alguém, por favor, eu queria compartilhar com essas pessoas as dúvidas. Pois é, tinha uma pergunta também quando a gente estava no encontro anterior, mas Sim, como a gente reiniciou, eu acabei perdendo aquela pergunta. sim. E aí ela não está mais aqui. É, Professor, vamos encaminhar aqui para uma finalização. Certo. Eu sempre faço uma pergunta também no final, que dá até um mote para esse projeto, que é Tá na escuta, prosas para suspender o céu. E aí eu pergunto para os convidados, para as convidadas, como suspender o céu? Se você tem desejo de suspender o céu, você precisa elaborar este céu que você vai suspender, não é? Porque céu cada um tem o seu, né? Quando eu penso em céu, eu penso céu, eu penso em densidade atmosférica, né? Eu penso na refração, na reflexão, eu penso na transformação de hidrogênio e hélio, na fusão nuclear. Cada um tem seu próprio céu. Elabore o seu céu e suspenda ele. Quem fez a pergunta foi Ederval Marx, um grande parceiro Disse que foi que aluno. é muito interessante. Eu estou vendo aqui. Então, é isso. Eu fui para lá até agora, ele veio até aqui, estamos trocando, e é isso. E a ideia é essa. No teatro é isso, é uma pessoa querendo comer a outra. No sentido de comer sentido mais presente, mais potente de alimentação. Uma pessoa querendo se alimentar da outra. É isso. Agradeço a todo mundo que estava aí, agradeço a você. Eu fico à disposição de vocês para qualquer coisa que for necessário. Eu espero concluir essa minha pesquisa e ainda publicar ela. E vamos em frente. Se você está se relacionando com a luz, você precisa se relacionar com a sombra, porque o que permite para o ser humano enxergar não é a luz, é a sombra. Porque se nós fôssemos luz absoluta, nós não perceberíamos o outro, porque não haveria contraste. Nós precisamos de contraste. Então, não joga a sombra no lixo. Para finalizar a minha conversa aqui com vocês, eu vou dizer, olha, a primeira coisa que eu escrevi aqui em Salvador, depois que eu voltei da minha pós-graduação, um artigo de natureza teórica que foi publicado na primeira revista Repertório da nossa pós-graduação, número 1, me disseram, escreva sobre a luz. O título do trabalho é Um Mergulho no Reino das Sombras. Isso é que eu escrevi sobre a luz. Então, Nossa, muito que obrigado a bacana. vocês. Sigamos em frente, por favor, tenham juízo, se cuidem, não é? Daqui a pouco nós vamos voltar, essa coisa vai acabar. Queria agradecer de novo, professor. Para mim é assim, um prazer enorme. Assim, sempre gostei muito dos papos que a gente tinha desde lá da escola e principalmente, acho que algumas pessoas sempre servem como uma referência para a gente, para além do universo de estudo, de pesquisa mesmo, mas para a relação que se estabelece, né? Acho que nisso que a gente estava falando sobre potências e sobre encontros, né? Eu acho que o senhor tem muito para mim
essa relação, mesmo que a gente tenha tido pouquíssimos contatos, assim, em espetáculos ou mesmo na própria escola, mas as conversas e principalmente a predisposição de estar sempre dialogando, conversando, e nesse grau de profundidade e dúvidas, que eu acho que para mim é o que tem mais me movimentado. Então, agradeço plenamente, assim, demais pela predisposição de estar aqui de novo. A quem está aqui acompanhando a gente também. Amanhã temos uma outra prosa com a Luana Serrat, que é artista circense, atriz também, do Circo Picolino. Então vai ser uma conversa bem bacana também para quem quiser acompanhar. Um abraço para todo mundo. Professor, forte abraço e vai se cuidando aí também. Um abraço.